The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Naturalmente. A gente vai descobrindo o tema conforme vai falando. É a vida, né? A gente descobre a vida. Porque esse programa a gente tá gravando agora, enquanto a gente tá lendo que o ministro da Saúde, ex-ministro então da Saúde, Mandetta, acabou de ser demitido do cargo. Então a gente tava falando sobre isso, né? Agora essa notícia vai ser velha, né? Enfim. Exatamente. Quando ouvirem. Quando você ouvir vai já ser pode ter outro, já pode estar outro. Já pode estar outro, terceiro. já pode ter terceiros. Pode, inclusive. Pode ser eu. A gente pode, inclusive, nem eu tá aqui mais, nem a Thaís, Exato. nem o César, mas nem você que estava vivo quando a gente estava gravando, pode não estar ouvindo aquela. Então, se você tá ouvindo, pode ser que você tá ouvindo e não tá vivo. Nossa, que loucura. Que loucura isso. Parece aqueles filmes cabeça. Tipo, sei lá, Pois A Origem. Parece A Origem, assim, que você não sabe o que tá rolando aí. Pois é. Matrix, essas coisas. Exato. É isso. Ai, que inferno! Que inferno. E aí, Thaís, como você está? Eu tô bem, mas eu vou confessar que me deixa muito abalada essas mudanças, assim, no momento em que a gente precisa de estabilidade. E uma mudança como essa, assim, meio que vindo assim, de um lugar que precisa passar essa estabilidade, eu acho que deixa a gente muito mais inseguro, porque a gente... Eu acho que crises podem piorar pós anúncio de demissão do Mandetta, entende? Crises de saúde mental, eu acredito muito nisso. Eu confesso que assim, por exemplo, né, quando a gente abriu aqui o Skype pra fazer, eu não tô vendo notícias. Acho que isso, inclusive, pode ser talvez o tema da nossa... Eu acabei de criar o tema, notícias. Eu não tenho visto notícias exatamente pra me alienar mesmo, assim. Porque teve uns dias que eu começava, vou ouvir notícia desde de manhã e ficar acompanhando tudo possível, estar inteirada. Mas, tipo, sinceramente, teve uma hora que começava só do tipo, agora são não sei quantos mortos. Agora é isso. Agora, tipo, nada mudava muito, assim. E era só do tipo, o Bolsonaro fazendo merda. Daí eu sabia o horário do panelaço, porque começava o panelaço, daí, enfim, eu sabia que horas eram. E no fundo, não ouvir notícias, tipo, não tem pelo menos um impacto na hora, assim, na minha vida. Tipo, eu não vejo uma diferença agora na minha vida, né? A gente vê... É muito louco isso, né? Mas você também... Desculpa, César, mas você também não acha, assim, que são fases... meio que primeiro, quando tudo está acontecendo, tem essa coisa de ficar ligado, assim, muito ligado no que está acontecendo, para também se entender nesse lugar, mas entender o teu redor. E depois tem isso um pouco da fuga da notícia, né? E eu acho que isso tudo a gente está compreendendo o que está acontecendo em loco, né? Assim, ao vivo. Tá ao vivo acontecendo, não existe nenhum estudo. Né? Fala, César, o que você ia falar? Não, essa coisa, eu queria só pegar a sua fala que você falou ali dessa coisa da gente precisar dessa segurança, e foi muito engraçado isso, né? Porque no começo da pandemia toda, eu sei porque a Virgínia, a gente falou em algum podcast aí que a gente gravou, de que, né, a gente estava pronto para começar o ano, passou o carnaval, escrevemos todas essas coisas, né? Vou ficar com barriguinha negativa, sei lá, tem minhas coisas lá, bum, bate o corona, a quarentena entra, fudeu, mudou tudo. E pra mim foi engraçado, porque eu falei no último podcast que a gente gravou, que no começo da semana, eu falei, quer saber, agora eu preciso manter ocupado, porque tava difícil, tava complicado, não tava dormindo bem, eu preciso manter minha cabeça ocupada. Comecei. Falei, faz uns 4, 5 dias que eu comecei uns cursos que eu nunca tinha feito, tentar ficar ocupado, e aí, bum, bate essa notícia aí do nosso querido
ex-ministro da Saúde. E aí você fala, e agora? O que eu faço? Será que os caras vão liberar todo mundo para ir trabalhar? Vai foder o negócio? Vai morrer 1.000 pessoas? E, na verdade, assim, ela não ouve o podcast, mas eu tenho uma notícia, na verdade. O corona chegou à minha porta. Há 2 dias atrás, a mãe de uma amiga minha faleceu. Fazia 1 mês que ela não via a mãe. E não vai ver mais, né? Porque além da mãe ter falecido, ela não vai poder enterrar, então ela vai cremar direto, o corpo vai direto pro crematório, ela vai receber as cinzas em casa. Então, assim, há 2 dias o corona teve um nome pra mim. E, sim, claro, não é ninguém... É uma pessoa super próxima a mim, é uma amiga super próxima, é uma pessoa com quem eu convivi um tempo. A mãe, enfim, super me tinha em alto ponto, e é uma pessoa que perdeu o pai em janeiro. Nossa. Então agora ela ficou assim, literalmente sozinha. Tem um irmão, mas o irmão tá um pouco longe e tal. E sobrou ela e a filha. E é isso. E a vida é isso. O corona bateu ali na porta dela ali e, né, de alguma forma bateu em mim. E foi difícil, assim, sabe? Porque a gente falou depois na última gravação que a gente teve, eu e a Virgínia, que teve um momento no começo que a gente tava em negação. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar que tava mesmo. Achando que era uma histeria geral, assim. E bate, né? Quando isso vem e bate na porta, você fala, cara, fudeu. E eu tenho uma mãe que, assim, super bem de saúde, mas fuma desde os 14 anos. E eu sei que se minha mãe entrar no hospital, ela não sai. E ela sabe disso, a gente já fala isso abertamente. Se minha mãe entrar no hospital, ela não sai. E eu tava pensando em ir lá visitá-los, né? Ficar ali de fora, né? Não entrar na casa, mas ficar de fora, hoje em dia eu não quero mais. Porque dá um medo, né? Dá um medo de, eventualmente, eu ser um cara mais jovem, mas enfim, mas eu posso dizer que eu tenha um corona em mim. E só não passei, né? Então, assim, de novo, e aí muda voltando à fala, muda o ministro da Saúde e agora mudam-se as práticas, talvez. Espero que não, mas pode ser que mudem. Pode ser que a galera fale, quer saber, daqui a 15 dias vamos liberar todo mundo. E isso foi engraçado, porque tudo isso aconteceu depois que a gente gravou, que eu gravei o programa com a Virgínia, e no programa eu comentei que, claro, tinha muito asterisco nessa frase, não vou, né? Mas um lugar que eu não vou citar nome, até para não dar problema, falou assim, reabriremos dia 2 de maio, com um grande asterisco, quando isso pode mudar, claro. E eu tava super feliz. E hoje eu falo, puta, se o cara fala, abre tudo aí, sim, pode ser que o negócio vá no pico, e pode ser que isso bata na porta de todo mundo. Eu vejo os caras fazendo buzinaço contra o isolamento social, enfim. Até saiu uma matéria do New York Times que falou que o isolamento social deveria continuar, claro que não nesse momento, não como agora, mas esse isolamento deveria continuar até 2022. Não nesse formato que temos hoje, mas algo do jeito. Então, assim, eu acho que e aí, entrando na fala da Virgínia, ouvindo notícia, e foi nessa semana, foi esses 3 dias que eu fiquei ouvindo notícia, entrou tudo isso na minha cabeça. Cara, quando eu ouvi o negócio de 2022, eu quase fui no teto. Eu falei, não dá. Então, assim, me voltou a ansiedade, me voltou a coisa toda, me voltou essa loucura, enfim, eu tô aqui me alimentando e digerindo, na verdade, essas notícias todas, assim. Desde de falecimento, até New York Times, até mudança de... Então, assim, de novo, assim, a gente estava se acostumando, entre muitas aspas, não se acostumando, perdão, a gente estava achando esse meio termo, né, esse balanço, nesse momento tão louco, e o quanto que uma notícia pode abalar, né? Pode, de novo, assim. E eu tento ver pelo lado positivo, então tem que ser isso, mas tem uma hora que você fala assim, cara, fudeu, eu não sei nem o que eu faço mais. Hoje eu tô nesse dia, você viu? Vocês me ligaram que eu tava com uma cara do tipo que de fato eu tava lendo, do tipo, cara, fudeu, o que esse cara pensa, o que esse cara não pensa, enfim. Então quase que estaca zero agora. Hoje voltamos a estaca zero, né? No último, naquele dia que a gente tava conversando da última vez, eu até comentei do meu doc e tal, que foi aquela coisa de eu querer me aprofundar, né, nas coisas e tal, que quando eu comecei o meu documentário lá sobre meu pai, que eu tava, né, que eu até dividia, tipo, a montagem que eu quero fazer sobre ele, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso tudo que a gente tá passando com essa coisa com os processos de luto, né. A gente tava lá em negação, teve a parte da raiva, eu acho que talvez agora a gente estivesse nessa parte da barganha, que é do tipo, essa coisa de tentar se adaptar, que é do tipo, eu saio um pouco, eu faço não sei o que, vai vir a parte da depressão, que é a minha favorita, velha conhecida,
Mas eu lembro que foi a coisa de fazer o documentário do meu pai. Eu fui pra lá muito, pra Curitiba e tal, muito nessa, tipo, ilusão de que fazer um filme sobre o meu pai, conversar com várias pessoas, não sei o que, e me aprofundar numa coisa que era super densa e etc, não ia me atingir, né? Eu ia sair ilesa. Mas quando a gente se propõe a uma coisa desse tipo, e quando a gente se vê numa situação desse tipo, é muito difícil, tipo, a coisa não respingar realmente em você e você não sentir de verdade a coisa, né? Então, é isso, o coronavírus vai ter nome, né? Eu acho que eles falaram, acho que eu li umas frases do tipo, que as pessoas só iam sentir quando os pacientes começassem, quando os números, etc., começassem a ter nome. Não fosse mais, né? É isso. É muito diferente quando torna-se uma pessoa, né? Muito diferente. Não, e também quando, eu acho assim, você só realiza quando bate a sua porta, foi como Sim. o César falou, né? Porque por enquanto, você vê as pessoas todas, você pensa, nossa, mas eu tava saudável antes dessa notícia. Exato. Eu não tinha nada. E assim, eu lembro no meu processo, quando eu descobri a coisa do câncer, foi assim, nossa, eu tava super bem. Agora eu tô aqui operada, cortada, sem poder fazer nada, tipo, fazendo químio, fazendo 1000 coisas, mas eu pensava, há uma semana eu tava ótima, fazendo tudo na minha casa. Então, existe também uma coisa assim de uma sensação da invenção coletiva, assim. Então tem essa sensação, porque a gente olha aqui, todo mundo passa muita gente, assim, essa semana deu para perceber um relaxamento mesmo do isolamento, né? Então assim, a pracinha que tem na frente da minha casa já tem muito mais gente, as pessoas estão nas ruas, tem muito mais pessoas, pequenos comércios já começaram a abrir. Por quê? Porque não bateu a sua porta ainda. Então, e eu acho também que tem uma questão psicológica que é... Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Tá gravando aqui, né? Que eu acho que também é normal do ser humano, tipo, conforme o tempo vai passando, a pessoa vai se acostumando. Acho que a gente vai se acostumando com a coisa e vai esquecendo um pouco. Também tem isso. E também a pessoa vai cansando, né? Você cansa de ficar em casa, e daí você vai... É que nem... Você vai arranjando desculpa pra sair de casa. Você vai arranjando... Por exemplo, a gente acho que às vezes pode menosprezar o poder que tem, tipo, saudade de amigos, sabe? Ou saudade de necessidade de toque de outras pessoas, ou de saudade de não sei o quê. Eu acho que a gente não sabe o poder que tem isso de fazer a gente inventar na nossa cabeça e se enganar de coisas pra tentar furar, sabe? O nosso psicológico, nossa, a gente se engana muito pra conseguir fazer, às vezes, fazer coisas que na verdade são irracionais. E até essa ideia de que vou quebrar uma regra, né? Assim, essa sensação de estar transgredindo algo, né? Acho que tem também um pouco isso. Eu vou lá, por exemplo, eu vou sem máscara porque vai estar todo mundo com máscara, daí eu não tenho perigo, porque tá todo mundo com máscara. Sim. Né? Mas existe uma coisa que eu acho que de tudo isso que a gente está falando sobre essa questão do coletivo, desse movimento coletivo e como a gente vai se comportando como massa mesmo, como uma onda, né? Não é o meu eu individual. Eu lembro que eu estava conversando aqui pelo Skype até com duas amigas que eu falei assim, nossa, que daí vai no mercado e cada vez vai passar por um corredor e tem alguém, eu instintivamente já prendo a respiração. Aí elas, nossa, eu também. E você fica percebendo assim que tá certo a gente acreditar nessa coisa dos sermos únicos, assim, etc., na nossa especialidade, mas nós somos uma grande onda e uma massa, e que precisa se comportar nesse momento como massa mesmo, né? Não dá para se fragmentar. E se fragmentar, infelizmente, com esse movimento agora de pessoas tipo, não, vamos furar o isolamento, vamos sair, vamos fazer tal coisa, você sabe que essas pessoas
são as menos prejudicadas, né? A gente tem hoje praticamente um genocídio, né, institucionalizado, assim, da classe mais pobre, etc. É por isso que as pessoas que pedem são os donos das empresas, né? Não tem empregada doméstica falando chega, vamos parar com isso que eu quero, tô muitas saudades de limpar uma casa, entende? E assim, eu assim, como eu disse no começo, eu tava sempre nessa negação, e na verdade o que me deu o estalo de mudar claro, calar minha boca mesmo e baixar a cabeça foi exatamente isso, porque sempre eu tenho essa natureza que não é única, mas em algumas pessoas tem essa natureza de ser questionador, de falar, não, mas por quê? Eu quero provas, quero coisas concretas, quero enfim, isso não, enfim. Então, o momento que eu exatamente que eu pensei nisso, falei, eu tenho que calar minha boca e fazer parte da massa uma vez na vida, porque de fato, isso não me atacou e pode não me atacar. Pode não atacar ninguém da minha família, pode ter, enfim, essa mãe da minha amiga pode ter falecido e pode ser a única. Mas não interessa, sabe? Interessa que tem 1000 outras pessoas, ou milhares, milhões, bilhões de outras pessoas que podem ser impactadas porque eu resolvi furar um negócio. E tipo, um dia eu tava em um papo com minha companheira e ela disse pra mim, assim, ela falou assim, mas é ruim pra mim saber sair e saber que eu posso estar matando alguém. Eu falei, bom, você pode estar matando alguém de qualquer coisa, você joga comida no lixo, também está matando alguém de fome. Mas enfim, de novo, parar de... Eu percebi que eu tenho que parar de questionar e internalizar um sentimento do tipo, cara, a fome a gente vai ver depois que acabar isso. A questão da água a gente vai ver depois que acabar isso. Agora, essa é a questão. Então, dá pra você fazer algumas questões agora, então faça. E faça da melhor maneira possível. Por exemplo, enfim, até ir nos pecados, você falou de prender a respiração, às vezes eu vou nos pecados, já aconteceu 2 vezes. Eu fui nos pecados, olhei, tava muito cheio, eu virei e fui embora. E é bizarro. É bizarro. Olho e falo, não, acho que tá muito cheio, eu vou embora. E quando eu não prendo a respiração no corredor, eu olho, o corredor tá cheio, eu viro as costas e vou embora, vou pra outro corredor, entendeu? E é isso, assim, e essa mentalidade pra mim é diferente, é nova, sabe? Eu tô aprendendo comigo mesmo essa questão do tipo, cara, eu preciso parar às vezes de questionar. Eu não sei o que vai ser de mim depois do corona, da quarentena, enfim, porque eu sempre fui esse cara questionador, que queria provas e tal. E vendo notícia, voltando ao nosso tema aqui, vendo notícia, às vezes as notícias ficam tão redundantes que as pessoas começam a pensar do tipo, o que vai ser depois? Aí vem os caras falando tipo, a economia vai melhorar, é piorar, o ser humano vai ser melhor, o ser humano vai ser pior, o mundo vai ter que mudar. Aí vem um cara falando que o mundo está obsoleto e precisa vir de novo. Enfim, aí começam a vir os caras com teoria. E isso, pra mim, é bacana. Mas agora não é hora de a gente fazer isso. Agora é hora de a gente martelar 24 horas por dia, do tipo, cara, cala a boca, eu não sei o que vai ser depois, se tiver depois. Tipo, enfim, eu super acredito que vai ter depois, mas assim, sabe, tipo, talvez tenha depois pra muitas pessoas, mas pra algumas pessoas não vai ter depois. E essas pessoas podem ter um depois se você calar sua boca, ficar em casa e pronto. Então às vezes eu vejo esses caras na TV falando de teorias, de que vai acontecer depois, que não vai, com a economia, com o mundo, com os países, com as fronteiras e o caralho a 4. Ao invés de falar assim, cara, é o seguinte, cala a boca, fica na sua casa, vamos martelar isso 24 horas por dia, né? É que às vezes mas é que falta, também, né? Às vezes eu acho também que falar do futuro é importante quando o presente tá uma bosta. Tipo, eu acho que é bom falar às vezes do futuro se a gente for falar um pouco com esperança, assim, como se for pra falar do tipo de novas possibilidades, né, da gente aprender com tudo que tá acontecendo, da gente realmente pensar nisso aqui de forma que faça a gente ir pra um lugar novo e melhor, etc. Que daí dá uma esperança e dá um sentido para o que a gente está vivendo, assim, né? Eu acho que é aquela coisa lá que eu sempre falo do Solomon lá, do forge sentido, cria identidade, né? Para você, porque senão às vezes fica realmente sem sentido, assim, nossa, para que eu tô passando por tudo isso se, sabe, não vai dar em nada. Então acho que às vezes falar do futuro mas por outro lado, assim, tem um lado bom também. Tem uma coisa que tem o cru da notícia, né? Assim, o cruel, né? O cru e o cruel da notícia, que eu tava exatamente assim nisso, né? Pensando, poxa vida, quando isso... Eu tava mergulhada um pouco nessa história de que, poxa vida, até coloquei uma frase do Ailton Krenak, que ele fala
se nós queremos tanto que a normalidade volte, mas se a gente se voltar à normalidade, tantas vidas não terão valido a pena, né? Assim, tantas mortes, né? Mas daí eu acabei caindo num texto da Irene Brum que fala sobre o pós-corona, né? O futuro. E de como essas grandes empresas, já desde marketings e tudo, elas já estão lendo todos os nossos anseios, toda a nossa ansiedade, toda a nossa prospecção assim, de mundo melhor pós-corona, dessa quebra e tudo mais, e já estão transformando isso em produto. E já tem uma corrida pelo ouro. E aí, nesse momento, que eu acho que assim, é o momento que a gente se sente, que eu pensava assim, ai meu Deus, olha, eu tava tipo tava tudo tão legal, eu tava pensando assim tão positivamente de que precisávamos dessa pausa, a poluição diminuiu, blá blá e tal, que quando eu li isso eu pensei, pronto, não vai mudar, assim, nada vai mudar. Ao mesmo tempo que você começa a perceber que o povo, assim, na sua totalidade, tem esse poder da transformação. Olha, a gente parou a economia de um planeta inteiro, né? Não importa se foi baseado no medo. Importa que a gente entendeu que a gente pode. Então, como é que a gente, né, canaliza esse poder para algo que seja positivo no final? Realmente transformador. Eu acho que esse é um grande desafio. Né? E eu acho assim, eu fico pensando nisso e essas discussões eu sempre tenho com a minha companheira, porque eu falo companheira porque é a única pessoa que eu tenho pra conversar, tá ligado? Então, enfim. Mas é exatamente isso. Eu conversei com a Lois aqui ontem. Mas ela tá meio calada ultimamente. Mas assim, eu entendo essa coisa e uma coisa que eu falei pra ela foi do tipo, cara, eu acho, e a minha opinião como ser humano, ponto, não é nem tipo de, não entendo porra nenhuma disso, que não, nada vai mudar. E ainda fico com medo de piorar, exatamente por isso. Porque as pessoas depois vão dar desculpas, tipo, eu preciso correr atrás de dinheiro, porque eu perdi muito dinheiro e blá 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 blá. Mas, aí eu falei pra ela assim, o importante nesse momento da gente mudar e eu falei assim, é mudar essa palavra, a gente. Porque eu acho que a gente não vai mudar. E é o que eu falei com a Virginia na outra vez. Nós, eu, você e você, todo mundo, individualmente tem que mudar. Eu acho que se a gente se mudar, se a gente repensar tudo isso, se a gente repensar por que a gente trabalha 20 horas por dia, por que a gente... eu tô lendo um livro que eu também falei pra Virginia e tal, um livro que eu super recomendo, inclusive, não sei se eu falei aqui no ar, mas eu vou falar, que chama O Curso do Amor, de um cara chamado Alain de Botton. O livro é meio... O grande Alan. O livro é um mix de ficção e estudo psicológico. Então ele tem uma história ali de ficção entre um casal e conforme ele vai falando a história do casal, ele vai dando umas pausas e falando um pouco enfim, de detalhes ali de um relacionamento. E tem uma parte que eu tô agora, que é a parte dos filhos, que é muito interessante e que me fez pensar muito e me mudou de alguma forma. E eu tô falando isso porque, de alguma forma, eu mudei e talvez eu consiga mudar as pessoas ao meu redor um pouquinho para melhor, claro. Que ele fala assim, em que momento da nossa vida, e acho que a Thaís vai entender muito isso, mais do que eu e a Virginia, mas depois Thaís, depois eu passo a falar pra vocês e você fala se tem razão ou não. Ele falou, mas em que momento da nossa vida, porque é sobre filhos, então esse casal acabou de ter uma filha, perdão. Então ele fala assim, em que momento da nossa vida a gente passa de um amor completamente... o que ele quer dizer é o seguinte, quando a gente tem um filho, ou qualquer uma criança, de fato, a gente dá um amor para essa criança sem pedir nada em troca. É um amor completamente aberto e sem nenhum tipo sem esperar nada que a outra pessoa faça. Porque é uma criança, e ele fala assim, a gente ama essa pessoa, essa criança, não pelas forças dela, e sim pela fraqueza e pela vulnerabilidade. E ele falou assim, a que ponto na nossa vida que a gente vira uma chave, e quando a gente começa a entrar num relacionamento adulto, a gente acha que esse amor tem que ser retribuído. Porque a gente ouve muitos casais reclamando, tipo, eu faço isso, mas ela não faz em troca, ou ele não faz em troca, ou eu faço tudo nesse relacionamento. E ele fala assim, é interessante porque o amor, enfim, é uma coisa muito maior, mas tomaram-se várias conotações ao amor. Mas no fundo, existe uma coisa simples, que basicamente o amor é algo que você dá, é algo que você se entrega e tá ali, tá tudo certo. Mas em que momento a gente começa... E não é que ele tá dizendo que
não é uma afirmação que ele faz, é simplesmente uma indagação, um conceito que ele lança para você pensar. E eu comecei a pensar isso, eu falei assim, por que a gente está sempre reclamando, e a gente, eu digo eu, tô sempre reclamando que a outro lado não faz nada, que sou eu sempre faço tudo, que eu viro o cara, blá, blá, blá. Sim, e tudo bem, porque quando no caso é uma criança, e a Thaís, por ter uma filha, pode falar depois de uma coisa muito mais legal, porque é uma experiência própria, mas é isso, por que a gente consegue, por que a gente muda de alguma forma e vira essa chave e pede pro outro? Então eu acho que, só finalizando a minha fala aqui, eu acho que é isso, assim, acho que nesse momento, eu penso, eu particularmente, né, eu César, penso menos o mundo mudar, o mundo deve mudar, o mundo pode mudar, é um momento para o mundo mudar, do tipo, é um momento para eu mudar, é um momento para eu rever conceitos e rever pensamentos, e já revi alguns do tipo, que eu falei, né, aquela coisa do tipo, eu tenho que parar de ser, em algum momento tem que parar de ser o cara que indaga, que pergunta, o questionador, tem que ser o cara às vezes que cala a boca e vai com a massa, tudo bem. Eu odeio falar essa frase, mas você quer ser a Maria vai com as outras, ou o João vai com os outros, né? Tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, é até bom. Alguma observação? Não, eu acho que e a gente cai numa coisa que é uma relação de poder, assim, você ama o que é frágil, né, o que tá ali, ali ele tá inteiro para você. E quando você cresce, quer dizer, você também pressupõe que todos já passamos, já estávamos nesse lugar, né? Já fomos amados um dia pela nossa fragilidade ou não, né? Obviamente. Mas eu acho que daí a gente chega no lugar do adulto, que é essa relação de poder mesmo, que é o que acaba marcando muito todas as nossas relações ao redor. Eu lembro que a Jujut, numa entrevista até do Provocações, ela falou assim que quando você entrar numa relação, assim, numa conversa, você tem que entrar disposto a perder. Que eu acho que é isso que as pessoas não fazem, né? As pessoas querem sempre ganhar, elas querem ter a razão, elas querem provar que estão certas, e isso que torna os diálogos ou amplifica essa não comunicação que hoje assim acaba com muitos setores da nossa vida, né? Mas por isso que eu acho que a gente traz para esse lugar agora também aqui de corona, que a gente está experimentando os dois lados, né? Uma fragilidade como ser humano, como cidadão e etc. E ao mesmo tempo esse poder que a gente tem de transformar, de olhar as coisas realmente de forma diferente. Não sei, fiz uma amarração. Não, mas foi bom. Agora. Na verdade, esse livro é bacana porque tem uma outra parte no livro que ele fala exatamente sobre isso. Aí ele foca no relacionamento entre o casal ali, né? E ele fala exatamente isso, sobre ensinar e aprender. Como a gente tem essa coisa de ensinar, de ter que não, é assim, é assado, e não tem abertura, exatamente isso que você falou, do aprender. Tipo, às vezes eu não estou ensinando, às vezes eu tenho que aprender uma lição. Às vezes o que aconteceu é uma lição para eu aprender, e é isso que eu vejo nesse momento. Às vezes não é ensinar as pessoas a serem questionadoras, às vezes é eu aprender a mover com a massa também. E vira e mexe é bom, às vezes é bom. Né? Às vezes eu vejo muitas pessoas assim que têm esse mesmo estilo, e a gente, acho que nós três temos um pouco desse estilo parecido, e às vezes isso cansa. Né? Às vezes você fica, puta cara, parece que você carrega o peso do ombro, do mundo nas suas costas. Assim. Às vezes você fala, pô, eu tô cansado de ser sempre o cara que dá o start, de estar ali na frente, de ser sempre o, né, entre aspas, né, o líder nato ali de perguntar, sempre o primeiro que pergunta, dá a cara a tapa, né? Eu sei que deve ter muita gente que tem esse sentimento. E é isso, às vezes na terapia eu falo muito isso, assim, e hoje mesmo, eu tive terapia hoje, e hoje mesmo ela falou assim, cara, às vezes não, às vezes realmente é isso mesmo, é baixar a cabeça e deixa aí com a maré, deixa a maré te levar e tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é fraco, isso não quer dizer que você não sabe lidar com você mesmo. Tem vezes mesmo que a gente tem que baixar a guarda e deixar a coisa rolar, e tá tudo certo, e tá tudo bem. E isso foi um dos primeiros aprendizados que está acontecendo há poucos dias comigo, né, na questão de quarentena, assim, é isso, tá tudo bem, e não tem final, não tem começo, e tá tudo bem, é isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu queria saber, assim, como que vocês estão se sentindo, tipo, intimamente, assim, com relação à coisa da ansiedade, e nesse momento de isolamento social. Eu queria que a Virginia repetisse a fala dela que ela repetiu da outra vez, do outro negócio que a gente gravou, que você falou da solidão.
Que você falou só porque eu acho que eu me sinto sozinha com essa das pessoas. Tá, sim. Isso foi bom. Não, tá. Não, só antes eu acho que eu fiquei pensando agora que é uma coisa que aconteceu, que eu acho que é a primeira vez que acontece isso. Acho que como eu tava aqui, tipo, fazendo minhas coisinhas e tal, hoje eu acordei meio pra baixo, não sei o que, daí eu comecei a fazer as coisas, e daí quando eu liguei aqui as coisas com vocês, e daí vi essas coisas, daí a gente começou a falar de notícia, etc. Eu comecei a ficar meio mal durante a nossa conversa. Tipo, pela primeira vez, gente, eu tô meio mal durante o primeiro mês. Olha que novidade. Que esse primeiro mês não é só positivo, né? Não é só nem positivo, um pouco. não vamos fazer Mas então vamos... Você quer falar um pouco mais do que você tá sentindo? Em real time? Do porquê? O que foi que você acha que debateu isso? Qual foi a fala? Não, acho que é meio... Eu acho que teve algumas coisas, assim, acho que hoje, por exemplo, eu já acordei meio pra baixo, em geral. Porque eu tô nessa coisa que eu voltei pra minha casa, então eu ainda não tô 100%. Daí já respondendo da Thaís como é que eu tô super ansiosa. Tipo, eu tô uma barata tonta aqui, eu tô girando, literalmente, no meu apartamento. Porque a porta do meu quarto dá pra sacada e a porta da sala também, então eu fico entrando e saindo, tipo, meu apartamento é super pequeno, então eu não tenho muito pra onde ir, eu sento. É isso. Então eu fico girando. Então eu ainda não me acalmei, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo fazer as coisas, eu começo a fazer uma coisa, eu vou pra outra, daí eu não termino a coisa que eu comecei, daí eu volto pra ela, então eu tô muito ansiosa. Eu não tô tendo momentos de depressão, assim, mas eu tô muito ansiosa e eu tô muito falando com muita gente, tipo, fazendo calls e etc. Parece às vezes que eu não consigo ficar... Às vezes eu até me sinto na necessidade de ficar sozinha. Gente, Virginia, fico sozinha. Tô precisando ficar sozinha. Que incrível isso, hein? Né? Tô precisando ficar sozinha. Ao mesmo tempo que há uma solidão, entendeu? Ao mesmo tempo que, tipo, toda vez que a gente desliga o call, vê que tem aqueles minutinhos de silêncio, e precisa já ligar a TV, ou precisa preencher o vazio, né? É o medo do vazio e a necessidade de preencher esse vazio. E daí hoje eu já acordei meio com essa sensação, tipo, nossa, eu não aguento mais, há uma semana aqui e eu não tô conseguindo ainda fazer uma rotina, não que eu acho que tem que fazer uma rotina, mas eu sei que pra mim é bom fazer uma rotina. E a minha mãe daí me mandou uma mensagem que ela não tava bem, dela quis falar comigo, e pra mim é um medo, é lógico que eu tenho medo também de acontecer alguma coisa com a minha mãe, esse é um grande medo, e é um medo que eu tento, assim, não pensar muito nesse assunto. Porque esse é uma coisa que daí pode me levar, eu sei que é um pensamento que pode me fazer ir pra baixo, assim, pensar que se a minha mãe pegar alguma coisa, daí fudeu. Tipo, se ela pegar e morrer, não sei o que, daí fudeu, porque vai ser tipo, gente, vou fazer o que da minha vida? Deixa só eu e ela, né? Não vou ter. É isso, não vai ter ninguém nem pra me abraçar nesse momento. Tipo, vou ficar tipo, sofrendo um canto sozinha aqui. E daí, coisa também que me lembra, algo que eu até queria falar, que esse é o momento, não sei como é que estão as pessoas por aí, mas eu geralmente, eu não gosto muito, assim, de, tipo, eu tenho os meus remédios que eu tomo, né, direitinho e tal, e eu, por exemplo, uso Rivotril e tal, mas eu não uso sempre. Mas, gente, esse é o momento desses remédios. Se tem um momento que é pra usar, é esse. E eu tô muito, não quero me viciar, não vou tomar Virginia. Pelo amor de Deus, tome. Só tome. Só tome, entendeu? Porque fico tentando não tomar. Mas é isso, né? Tem que tomar, porque é isso. Enfim, e daí falei com a minha mãe, daí ela tava meio mal. E eu, né, não tem como dar todo o suporte. Não posso ser tudo pra minha mãe. Até falei pra ela, mãe, faça terapia online. Porque, enfim... E daí depois eu falei com uma amiga minha que me convenceu via
técnicas de primeiro meia a fazer alguma coisa do tipo, ela... Virginia, defina uma coisa pra você fazer e daí depois você pode ficar na cama querendo morrer. Se você quiser se suicidar, você pode. Ela falou assim, se você quiser... Mas termina isso. Exato, ela faz uma coisa, depois suicídio tá liberado. Tá liberado se você quiser fazer. Estica o plástico na cama pra não fazer sujeira. Exatamente. E aí você pode... Exatamente, ela faz uma coisa só, e depois o suicídio tá liberado. Deu boa. Achei bom isso, gostei. Eu já achei meu norte, que é o suicídio. Então eu só preciso fazer uma coisa, então tá fácil. Daí foi bom, porque daí não precisei, porque fiz a coisa e daí é óbvio, é aquela primeiro mês. Você faz uma coisa, depois você consegue ir fazendo as outras e acaba não morrendo. Fui até no mercado, consegui no mercado. Olha. Que eu precisava ir. E daí também tem isso, né? Porque eu tô aqui no meu apartamento. Peraí, Vicky, tudo isso hoje que você falou que você acordou mais pra baixo, é isso? Exato. Olha que beleza. Não, mas peraí, olha que bom. Exato. Você conseguiu de alguma forma, né, balancear isso. Eu acho isso, porra, isso é muito legal. Exatamente, porque, consegui, voltei pra casa. E o César falou, né? Tava assim, ele falou assim, tô conseguindo preencher, tem que preencher. Então é engraçado, você falou desse vazio que tem, a gente precisa preencher, né? A solidão precisa preencher. E aí tem isso, a gente precisa de fato, né? Mas também não precisa. Quem não quiser preencher, não. Tá tudo bem. E daí é engraçado porque como eu tô aqui no meu prédio e daí uma varanda, tipo, eu fico olhando, eu tenho a vista pra fora, então eu tenho a sensação de fora o tempo inteiro, é engraçado. E fica aqui o minhocão e fica passando carro e tal. Então tem uma sensação de que vida ainda tá acontecendo. Mas daí quando eu saí pra ir no mercado, realmente a rua tá vazia. E todo mundo de máscara, eu de máscara também. Minha máscara de flamingos. Eu tenho. E é esquisita. E deu uma sensação assim, tipo, meu Deus, que loucura. Que coisa louca. Às vezes eu acho melhor ficar em casa do que sair na rua, né? Eu acho. Não tem isso, sai na rua, fica meio Walking Dead, assim, você fala, caralho, mano, o mundo acabou. Eu fico tipo, meu Deus, o mundo acabou mesmo. Então, tipo, quando eu fui pra rua, já foi um pouco como se eu tivesse visto notícias. Sim. É isso. Sabe? Foi meio tipo, opa, notícias. Do lá, né? Opa, notícias. Tá realmente, tá assim, tá mesmo, é verdade. Tá rolando isso mesmo, não é algo da minha cabeça. Não sou eu que decidi ficar em casa. Não sou eu. Doido isso. E daí quando eu voltei pra casa, daí a Luz tinha destruído um lixo. Então eu falei pra ela, Luz, não é o momento pra fazer isso. Não é o momento. Já tem coisa suficiente pra limpar. Entendeu? Pelo amor de Deus. E daí, enfim, vim falar aqui com vocês, eles me deram essa maravilhosa notícia do Mandetta, e agora eu tô tipo... Não, mas sabe uma coisa? Essa coisa de preencher o vazio que você falou, Thaís, que a Virginia falou do vazio, né? Pra mim, essa semana eu comecei essa coisa nova, eu tinha conversado com a Virginia já, eu comecei essa coisa nova de tentar fazer coisas, né? E terminar coisas. Eu tô na mesma pegada que a Virginia, eu começo 1000 e não termino nenhuma. Eu já tenho 5... Olha, tô olhando meu computador agora, eu tô com 1, 2, 3, 6 abas abertas. Eu juro pra vocês que são 6 cursos diferentes. Dentre eles, um curso de guitarra, um curso de fazer jogos, um curso de codificação de internet, sei lá, C# que eles chamam, de coisa é isso, e um curso de Illustrator. Tá aí. Tem mais um aqui que eu não sei de que é esse curso aqui, que eu não sei, porque eu não comecei ainda, mas tá aberto. É isso, eu comecei vários. Eu comecei vários. Mas aí eu comecei nessa coisa de vamos fazer, vamos ocupar e tal. Aí ontem eu tive uma iluminação na minha cabeça. Falei, cara, isso tá escondendo uma ansiedade. Uhum. E hoje eu falei com a minha terapeuta, falei, faz sentido? Ela falou assim, César, faz todo sentido. Uhum. Você tá ansioso, agora, sabe? E eu já falei isso várias vezes aqui, a minha ansiedade bate dessa forma, que eu fico eufórico, eu fico querendo fazer 1000 coisas. E bom, é aqui, ó, a ansiedade batendo completamente o oposto da Virgínia, mas a mesma coisa, né? A mesma coisa vindo de lugares opostos. E é isso. Então é muito louco. Então essa galera que também tá super produtiva, eu tô percebendo até a minha voz e como eu tô falando, e a Virgínia pode fazer isso, eu conversei com a Virgínia dois dias atrás, a minha voz tava mais calma do que tá agora. Hoje eu tô elétrico, assim, eu tive coisas pra fazer e tal. E cara, e é isso, a ansiedade vem.
como a Virgínia, no outro momento eu também não tô conseguindo dormir, tô dormindo super pouco, tô acordando super cedo. E é isso, assim. Então, assim, é engraçado que eu vejo a galera super produtiva que tava falando já 5 línguas fluentes. Que é isso, às vezes fica assim, cara, às vezes você também tem que aprender com você mesmo, de deixar quieto. Ontem eu fiz um negócio que eu sentei na minha varandinha aqui e fiquei lendo um livro. Consegui ler um capítulo, porque já falei, não, preciso fazer alguma coisa. Aí hoje minha terapeuta falou assim, precisa fazer o quê? Você estava fazendo? O que você precisa fazer? Você estava fazendo, estava lendo um livro. Por que você precisa fazer? E eu expliquei pra ela assim, pra mim o livro não tem um aprendizado no sentido, tipo, não tem uma entrega. Né? O curso eu acabo a aula, acabei a aula. Você não tá fazendo. Exato, eu tô fazendo, tô botando a mão na massa. Assim, César, você tem que entender que ler um livro também é produtivo, também é fazer algo, né? Então, enfim, é muito louco. E eu falei uma coisa daí também tensa pra minha psicóloga, que daí nesses momentos de ansiedade, tá, de não conseguir dormir, daí teve uma noite que daí eu também comecei a ver algo meio perigoso que eu não tinha há muito tempo, assim, eu já tenho um negócio que é de ficar me machucando, né, tipo, naturalmente, né, sei sempre. Só que daí, nesses dias de ansiedade, eu tava tão agitada, eu tava com uma frequência tão, tipo assim, dentro de mim, tão, as pessoas não estão vendo, mas eu tava, tipo, quase tremendo dentro de mim, que eu comecei a pensar, e se eu começasse a me cortar? Tipo, era tipo uma necessidade de tirar de dentro de mim. Tipo, isso começou a vir uma vontade do tipo, opa, eita. Aí você abraçou o Rivotril. Eita, eita. Tamo indo pra um lugar sombrio, né, Virgínia? Tá ruim. E daí eu decidi fazer o quê? Fazer a unha. Só que daí eu falei pra ela, fiquei tirando cutícula. Só que daí, obviamente, tirei muito mais do que devia, né? Porque, tipo, o dedo tirou o dedo inteiro. Com o dedo sangrando. Terminou sangrando. Tipo isso, com o dedo sangrando, mas pelo menos, tipo, eu não fiquei, tipo, sabe, cortando inteira, assim. Mas, gente, tipo, isso, beleza. Ela falou assim, mas isso já é uma grande coisa. Você conseguiu perceber e não fazer. A quantidade de pessoas o que de certa forma aconteceu não hoje, estar né? conseguindo não fazer, que tem algo bem mais grave do que eu, é enorme. Claro. Então, assim, gente, não é horário de poupar remédio. Isso sou eu poupando remédio. Isso sou eu poupando remédio, entendeu? Não é hora disso. E aquela coisa que a gente falou da outra vez também, não é hora de calar a boca, tem que comunicar, fala, tá com medo, vergonha, fala, foda-se. Bom, tem que falar, porque não dá, né? Porque você tá sempre assim, né? Eu tô numa tentativa de tentar. Uma tentativa de tentar, olha que ótimo. Mas é isso, é uma dupla tentativa, porque eu já tentava antes, hoje eu tô na tentativa de tentar. De expressar mais. Eu vou contar uma coisa que vai ser engraçado. Ontem eu tentei fazer aquela aula de dança naquela boate class. Ai, adoro! Eu fiz esses dias. Isso é uma coisa boa. Coisas boas. Virginia fez a aula da boate. Você fez Shakira? Porra, muito foda aquele ali. Eu comecei na pior aula. Eu vou fazer. Eu vou terminar agora a nossa coisa e eu vou fazer da Shakira. Eu comecei na pior aula, é muito Shakira, difícil. E aí eu fiz eu e minha companheira, a gente fez e tal. E no meio eu parei. Sentei. Quando você fala companheira, eu sempre imagino vocês, assim, os dois abraçados e enfrentando o capitalismo. Pelo comunismo. É porque, tá bom, pode ser. É porque, enfim, eu tenho umas coisas com nomenclaturas. Eu sempre imagino. Mas enfim, e aí no meio do negócio eu sentei no sofá e falei, deu pra mim. Ela olhou pra mim, você cansou? Eu falei, não, eu fiquei com vergonha. Ela, vergonha de quê? Eu falei, vergonha de você e de mim mesmo. Eu tava um tijolo ali, eu tava literalmente um tijolo dançando. Mas foi tão legal aquilo pra mim, porque, tipo, por uma das primeiras vezes eu exteriorizei aquilo pra alguém. Do tipo, eu tô com vergonha. E na hora foi muito legal, porque a reação foi muito boa. Foi tipo, tá bom, eu vou continuar, tudo bem? Eu falei, claro. E eu fiquei sentado, ela ficou dançando e todos ficaram bem. Mas é isso, assim, é um treinamento de comunicação, é muito doido, sei lá, talvez seja só comigo, eu não sei. Mas é isso, voltando ao assunto sério da Virgínia, que eu acho que é importante, é isso, sabe? Entrou nesse negócio, dá um jeito de, não de sair, porque às vezes sair é difícil, né? Não sei, você entra num buraco ali que às vezes sozinho não tem como. Mas às vezes comunicar pra alguém, como você hoje falou com a sua amiga lá, de puta, faz um negócio, depois você pode se suicidar, brincadeiras à parte, eu acho que é uma coisa importante, você exteriorizar isso, porque às vezes você fala e às vezes a outra pessoa
pode ser que não tenha, mas às vezes tem um tato de tentar, né, balancear essa situação com você, do tipo, cara, Virginia, vamos fazer o seguinte, primeiro meia, saca? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Depois a gente pensa no próximo passo. E é isso, aquela coisa que a gente falou da outra vez, tem um pouco de paciência, tem um pouco de né, largar um pouco esse peso que a gente carrega na gente mesmo e, cara, e tá todo mundo fudido, tá todo mundo na mesma merda, tá todo mundo igual a você. Então, as pessoas que estão aprendendo 5 línguas é mentira. Não estão. Eles estão falando pro mundo, para. Você queria que eu falasse aquela hora é que, pra mim, é mais fácil estar sozinha agora, em casa, do que antes. Agora é mais fácil porque me dá um alívio de saber que tá todo mundo fudido junto e não sou só eu que tô sozinha em casa, tá todo mundo também sozinho, tá todo mundo lá, parece que sou eu sozinha em casa e tá todo mundo fazendo festa. Não, tá tipo todo mundo sozinho em casa e fudido. Isso me dá um certo alívio, confesso. Então, e é exatamente esse lugar de conforto que te dá isso, que é a coisa que a gente fala muito, que a gente precisa falar mesmo. Porque às vezes até falar, tá passando ali por me deu uma vontade, tal coisa, vou falar. Falou, terminou, a conversa virou, foi para outro lugar e tal, desligou, já esqueceu, já tá num outro lugar. Então, assim, a coisa da conversa e da fala tem essa capacidade de levar a gente para outros, trazer outras coisas, mas levar para outros lugares, né? E você tá como, Thaís? Como é que você tá? Eu tô bem, assim, tenho pensado muito observando a Aimee como é uma criança, assim, de 9 anos, como é que ela é essa geração que tá passando a infância, né? Assim, assim, ela está na infância passando pelo corona, né? E entendendo como é que ela absorve, assim, às vezes. E engraçado como vem, assim, da mesma forma a gente, como adulto que vem, faça curso, depois não faça curso, ressignifique o teu tempo, medite, fique em silêncio, não, converse, não, agora limpe, agora tem aquele áudio que eu acho, assim, genial, que é do tiozinho, né, que ele fala, abre a janela, fecha a janela, tal, e coronavírus, vai morrer, não vai morrer, sai na rua, pega a máscara, tira a máscara, não sai mais na rua. Eu acho que a gente tá nisso, e com as crianças também, que a gente recebe áudio assim, deixa ficar na tela, a gente relaxem. Daí agora, ontem a Aimee ficou, sei lá, 5 horas na tela, na tecnologia, né? Quando eu olhei, ela tava branca, com uma olheira, parecia um zumbi. E aí eu pensei, não pode ser assim. Então, tipo, ao mesmo tempo, eu acho que ter uma criança nesse momento tem ajuda muito a você ter. Você tem alguém para olhar. Você precisa fazer almoço, porque a outro tem que comer. Senão você não faz almoço. Se tivesse imagina, eu ia comer pão ali, uma fatia de pão quando dá fome. Mas não, aqui tem que ter almoço. Então, isso é uma coisa que eu tô vivendo aqui, tá? Eu tô me alimentando, eu aqui sozinha tô me alimentando muito mal. Pois é. Cara, eu vou falar que eu tô me alimentando muito bem, tô fazendo várias receitas. Então, lá na casa das meninas, lá na casa das meninas eu tava me alimentando muito melhor do que agora sozinha em casa, eu tô tipo, tá feio a situação, tô tipo comendo, sei lá, traquinas. Puta. Tenta botar uma música e achar que você tá num programa de culinária. Apresenta um programa de culinária pra você mesmo. Fala, oi, tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje fazendo um pão com ovo. Olha! Pega uma fatia de pão, abre o ovo cru e pronto, acabou, tá pronto. Mas como é que... E fala uma coisa, Thaís. E como é que ela tá lidando? Ela pergunta? Como é que é uma criança nesse momento? Então, a Aimee especificamente, assim, é diferente, por exemplo, da Lara, filha da Jace, que a Lara, ela tava meio em pânico. Quando a Jace colocava notícia, ela falava, nossa, a gente vai morrer, quanta gente morrendo, a gente também vai morrer, mas vocês vão morrer antes de mim, mas então, assim, tinha um outro pensamento. A Aimee, ela, tipo, a Aimee tem uma que ela coisa, é Buda, assim, né? Ela é Buda, ela tem muita água no mapa dela.
Eu não duvido que é ela que vai encontrar, assim, por acaso, a solução do coronavírus. Naquele negócio da Grow de química, né? Meu primeiro negócio de química, tá? Ela lá brincando. Tipo, mamãe, eu descobri. Não, e detalhe, é uma canceriana. E aí teve um sábado que eu falei, gente, por favor, a gente tá aqui nessa casa já desde quando eu cheguei, que foi no dia 11 de março. Daí, semana passada, eu falei, por favor, vamos sair. A gente pega o carro e a gente vai lá, tipo, pra Pinhais, assim, região metropolitana, vai numa área de chácaras, daí a gente sai do carro e daí a gente dá uma caminhada, assim, na natureza. O que vocês acham? Tipo, os dois, né? Eles olharam pra mim como, tipo, mas tá tão bom aqui, que ideia estúpida que é essa? E daí eu fiquei pensando, gente, é muito louco, porque é uma necessidade que é minha, mas eu aqui falo, não, vocês não estão entendendo, mas é uma necessidade de vocês também. Vamos sair, mas eu não consegui ainda. Mas eu tô trabalhando bastante pra isso. Quem sabe, né? Mas de resto, você tá fazendo coisas, você não tá, você tá... Eu tô tendo que lidar com uma situação. Tá querendo matar assim. o Mike? Não tô querendo, mas quer dizer, a gente teve umas discussões que não tem como não ter, né? Assim, obviamente. É impossível. Mas tem uma questão que eu tô lidando que eu compartilho com a Virgínia quando ela fala que necessidade de ficar sozinha, né? E eu sempre falo sobre isso, assim, eu falo que a gente não sai, mesmo que você não veja notícia, eu não, né, assim, não consuma, não é uma coisa que eu consumo cotidianamente isso, elas chegam, ou vem numa mensagem do WhatsApp, ou vem uma amiga que manda, você viu isso? E assim, de alguma forma eu falo, a gente está aqui protegido do vírus, mas o vírus está aqui dentro, né? Então ele está presente na nossa vida como um tema, ele é um assunto. E por outro lado, eu tô tendo muita cobrança de pessoas que reclamam que eu não respondo as mensagens, gente. Daí, a minha irmã, essa é uma passagem engraçada, que a minha irmã falou, pois é, ela falou, deixa eu parar de mandar áudio, porque senão você vai só ouvir na quinta. Isso era sábado. Aí ela veio aqui na minha casa, daí o Mike e ela começaram a conversar sobre uma notícia, e aí eu falei, ei, que notícia que é essa que eu não tô sabendo? Daí o Mike falou, inclusive eu quero deixar claro aqui, que eu mando vídeos pra você, eu mando mensagens e você não abre, você não lê, não responde. Aí eu pensei, agora nesse momento vai ter um conforto, que a minha irmã vai entender que não é algo específico com ela. É esse momento que eu tô passando, né? Ai, que saco. Tá, fale. E aí tem uma coisa que é interessante, que daí nisso a minha outra irmã, que também mora em Portugal, falou, eu quero falar uma coisa que tem me deixado muito chateada. Você demora para ouvir minhas mensagens. Então eu tentei dizer para eles que não é uma coisa que é voluntária, mas é uma necessidade minha de justamente agora que eu tenho tempo, eu poder ter a escolha do que é que eu vou fazer, o que eu vou ouvir, o que eu vou responder, porque eu já não tenho mais muitas possibilidades de escolha nesse momento. Exato. Então, essa é uma. Então, gente, não cobrem dos outros, respeitem. Exato. E se vocês forem cobrados, nesse exato momento, um emoji. Exato, nesse exato momento, a última coisa, eu lembro que isso eu escrevi. Eu acho que eu escrevi um post tipo, lá no começo assim, do negócio, e é uma coisa que eu acho que eu concordo ainda hoje, mesmo que isso pode ser irresponsável, pode não ser. Eu acho que eu li uma coisa no Twitter um dia que eu achei meio foda, assim, que alguém escreveu tipo, você conseguiria se relacionar com alguém que é intelectualmente inferior a você, tipo, alguém que quebra a quarentena e não sei o que, blá, 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 blá. Cara, eu acho que não é o momento da gente cobrar nada de ninguém e tentar não julgar ninguém. Porque tá todo mundo enlouquecido. Tá todo mundo enlouquecido. Tá todo mundo. Thaís, eu concordo com você em gênero legal. Ontem aconteceu um negócio muito engraçado. Eu fiquei uma hora e meia sem pegar meu celular porque eu tava fazendo alguma coisa, eu não lembro exatamente, e deixei meu celular de lado. E, enfim, e a coisa quando você estava cozinhando e tal. E eu peguei meu celular de volta, depois de uma hora e pouquinho, e eu olhei e não tinha 0
mensagens. Eu não tinha recebido uma mensagem. Eu virei pra minha companheira e falei assim, cara, faz 1 hora que eu não recebi, que eu não vi meu celular, eu peguei agora, não tem nenhuma mensagem. Eu olhei pra ele e falei assim, você acha bom isso? Eu falei, cara, eu acho maravilhoso. Não tinha nenhuma, sabe? Eu peguei o celular, tava só o númerozinho aqui, agora tá vendo? Já tem 10 aqui agora. Só tinha um horário do celular. Eu falei, cara, que legal, que lindo. Sabe, uma sensação tão boa. Eu falei, nossa, ninguém me procurou, que ótimo. Não, E é eu isso, tenho sabe? vezes que eu acho isso maravilhoso, tem vezes que eu acho isso horrível. Depende do meu humor. Tem vezes que eu acho, tipo, nossa, que paz, paz de Cristo. Mas se não, tem horas que eu também acho, tipo, ninguém me ama. ninguém quis saber de mim. Quando eu abro é tipo, atim. Mas eu acho, mas é isso mesmo, assim, acho que a gente não tá se dando tempo e ninguém tá dando tempo pra gente também, né? E as cobranças continuam. Eu tenho, inclusive, vou usar esse espaço para publicamente pedir desculpa para todas as pessoas que eu não respondi e-mail, que eu não respondi mensagem, que eu não mandei áudio de volta, que eu não respondi Facebook, que eu não respondi mensagem no Tinder, que eu não respondi que eu não respondi mensagem no Instagram. Porque... Virginia, eu vou pegar seu gancho. E publicamente, usar esse espaço para publicamente não pedir desculpa para essas pessoas. Senta e espera, brother. Tá tudo bem. Você tem todo o tempo. Manda mensagem e espera eu responder. Pelo amor de Deus. Porque isso vira um outro aprisionamento, né? Esse imediatismo. Eu tava no dia seguinte, a pessoa falava oi, eu falava oi. Tipo, imediato. Depois eu falei até pro Mike, falei, você viu como eu, tipo, tô aprendendo bem rapidinho, agora você manda um negócio, na hora eu já abro e já comento e já respondo. Mas depois eu fiquei pensando, isso é um outro aprisionamento. Isso é uma outra coisa. Não, e os tipo, grupos, então... né? Eu tô pensando em sair de todos os grupos que eu tô, porque tá toda hora E eu sou uma pessoa meio chata e metódica, eu não consigo não clicar no grupo pra, tipo, sair a notificação que tem mensagem. Mas só clica e vai pro final lá, que nem eu faço. Eu clico, vou pro final, nem vejo, já sai. Eu também, não, eu faço isso, mas eu não gosto nem de ter que clicar. Ah, entendi. Me incomoda. Eu queria, Faz uma semana... O que eu queria fazer, tipo, eu queria que quando você silenciasse, nem aparecesse que teve mensagem. Por que eu não também. sabe? Tipo, arquivar por um ano ali. Depois um dia você entra. Exatamente, porque eu não posso arquivar por um ano. Que saco, WhatsApp. Aconteceu um negócio engraçado faz uma semana, uma amiga minha falou assim, posso passar seu contato? Tem uma pessoa aqui querendo alguém pra editar uns vídeos. Eu falei, claro, lógico. Aí depois de umas horas entraram em contato comigo. Olá, César, boa tarde, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Juro. Aí dá uns 40 minutos depois eu respondi assim, você é que tava esperando pra editar os vídeos, né? Nada. No dia seguinte, de manhã, 9 horas da manhã, bom dia, César, tudo bem? Fiz bom dia, tudo, e você? Até hoje eu não ouvi dessa pessoa. E aí a minha companheira perguntou assim, você não quer saber? Eu falei, não, deixa ela, sei lá, talvez ela se enrolou, talvez ela chamou o primo pra editar, não sei. Nosso ídolo. Gente, essa pessoa tá igualzinha a gente. Essa pessoa não tá todo mundo, e tá tudo bem, tá tudo certo. Tipo, enfim, é um pouco. Assim, é lógico que muitas coisas que eu falo aqui, às vezes é da boca para fora. Por dentro eu tô aqui me corroendo e tal, e ansioso, e o caralho. Mas às vezes é bom falar, exatamente por isso que você fala e dá uma acalmada nos nervos, tá tudo bem, sabe? Mas é muito bom o que você falou, Thaís, porque é isso, a galera não tá dando... Pior ainda agora, né? Tipo, vamos fazer uma como é que fala? Zoom meeting, né? Amanhã? Sim, aí eu falo assim, não. Por quê? O que você tem pra fazer? Você não tem nada pra fazer? Não, mas eu só não quero. Pode ser? Tipo, eu sou obrigado aí? Tipo, eu não quero. Eu tava falando com uma amiga minha, às vezes é isso. Tipo, eu faço um call atrás do outro com os meus amigos amados, aqui. Tem uma hora que eu fico... Gente, eu tô precisando ficar um pouco sozinha. É quase que obrigação. Eu sei que você não tem nada pra fazer, você tá em casa sem fazer nada. Eu sei, então, exatamente o que eu quero fazer. Em casa sem fazer nada. É isso. Não, gente, teve agora, ontem, se não me engano, acho que... Não, na segunda-feira, né? Teve o Papo de Segunda lá do Porchat. Não sei se vocês viram um vídeo do... como que é o nome dele? Meu Deus, o rapper ali, o Emicida, sim. Que ele falou sobre o ócio criativo, que ele odeia esse termo do ócio criativo. Foi muito bom ele falando. Ele falou, às vezes eu quero fazer nada mesmo, né? Ficar coçando o saco mesmo. Não quero ócio criativo. Não tem criativo.
criatividade no ócio. Que saco, eu quero não fazer nada. Então, e aí isso tem esse contraponto que é o que a gente estava falando, que é exatamente produzir, né? Estar na quarentena. Agora você tem tempo, então como você tem tempo agora, você vai fazer todas as coisas que não foram feitas nesses últimos 35 anos. Exatamente. Então, Gente, isso, agora eu vou ler todos os livros. Minha psicóloga riu tanto quando eu falei pra ela que eu já tava olhando pro calendário falando: Virgínia, a quarentena está acabando e você não fez nada. Ela falou: Virgínia, isso é um nível de ansiedade extremo. Ninguém sabe quando vai acabar e você já acha que está acabando e você não fez nada. E que você precisa fazer alguma coisa, né? Exatamente. Nova York cancelou as aulas até dezembro. Nem me fale. Então a gente pode ficar bem tranquilo que temos mais um tempinho aí na frente. Isso me dá ansiedade. Se a gente for nessa onda Bolsonaro-Trump, né? Gente, vamos terminar por aqui, então? Vamos terminar por aqui. Então é isso, gente. Nem sei qual que é a nossa mensagem final. Não. Mas, a gente enfim. falou tantas mensagens, né? Pois a gente começou, mas eu acho que é sobre... Nossa, gente, olha, faça o que você puder. Tá tudo certo, faça o que quiser que tá tudo bem, pronto. Faça o que Essa quiseres, pois é tudo da lei. Da lei. É tipo isso. Sinceramente, olha, eu acho que tem de se cuidar e tal, mas eu ainda eu faço o que quiser. E tamo aí, né? Como a gente sempre fala, tamo aí. Precisando de alguma coisa, temos eu, Thaís, Virgínia, Primeiro Meias, Instagram, e-mail, qualquer coisa aí. Podemos fazer um Skype meeting, um Zoom meeting. Vamos fazer. Que o César vai falar de último minuto que não vai participar. Eu vou falar de programação que eu tô aprendendo agora, vou falar de design de game que eu tô aprendendo, tô falando de guitarra, mas não muito, tá? Não muito a fundo, porque eu não fui muito a fundo não, tá? Exato, cada um fala superficialmente. Eu vou Vamos falar só sobre na beirinha faxina, sobre organização, verdade, sobre como usar a sua etiquetadora. Uma desses cursos eu só aprendi o nome do instrutor até agora, que foi o que ele falou, que é Javier. Pronto. Eu vou falar sobre como matar as suas plantas mesmo estando em casa todos os dias. É que você não tem o que fazer, você fica botando água toda hora, né? Você tem que fazer exato. Como matar as suas plantas de forma diferente? Agora colocando Virgínia, água toda hora. Compre uma Vitória Régia, pronto. Acabou seus problemas. Tchau. Pessoal, tchau. Tchau, Até mais. papai.